Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail, Henrique LHAS, são as iniciais do meu nome. Então, Henrique LHAS, @hotmail.com. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp e eu envio para você gratuitamente todo esse material, tanto slides quanto os escritos extras. Você só precisa entrar em contato comigo por esse WhatsApp, colocar quero receber material extra da EBD, Betel, eu comento outras revistas, então coloco Betel, e coloque lá seu nome e coloque a cidade onde você mora. E eu envio para você toda semana gratuitamente. Tudo é grátis, o vídeo, o material. Só te pedimos um favor. Dê aí um like, um gostei aí, né? Um joinha que está aí embaixo. Clica lá em cima e se inscreva, está lá inscrever-se. Se inscreva aí. Isso vai ajudar nós a divulgarmos esse trabalho para outras pessoas também. Passe também esse trabalho, esse link aí para outras pessoas nos seus grupos, para ajudar os outros também a receber esse material. Vamos então à lição. Nós estamos estudando nas revistas da Betel Editora, com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então você reparou aí que primeiro nós estamos estudando, né, a Reforma Protestante, que é um movimento aí fora do movimento pentecostal, já que o movimento pentecostal, a igreja pentecostal, foi iniciada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, uma igreja cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, que falava em línguas, os dons do Espírito Santo em evidência. Essa igreja nunca parou de existir, até hoje existe. E muitas igrejas reformadas, aquelas que procuraram copiar alguma coisa da igreja legitimamente pentecostal, verdadeira, chamada por Jesus Cristo, então eles melhoraram em alguma coisa. Então nós vamos vendo aí na história da igreja reformada alguma influência, na verdade, da igreja pentecostal para com a igreja reformada. Não é o contrário, né? Se nós pegarmos aí os livros, né, de igrejas reformadas, escritores reformados, eles vão dizer que nós que aprendemos com eles. Imagine, né? Então, veja só, a igreja pentecostal, ela sempre se baseia na Bíblia e não em pessoas, em movimentos, né? Lá, principalmente igreja reformada, que lá eles nem acreditam no batismo com o Espírito Santo, evidências de falar em línguas, nem acreditam aí na evidência, na atualidade dos dons do Espírito Santo, né? Acreditam lá que uma vez salvo, salvo para sempre. São teorias, são filosofias lá, advindas muitas de Agostinho, né, e de Calvino. Então não tem nada a ver com a igreja pentecostal. Acreditam na predestinação, que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem não vai, né? Ou seja, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, Deus já decidiu. Acreditam que a graça é irresistível, que se você prega o evangelho, a pessoa que foi escolhida por Deus, ela não consegue resistir, ela se converte na mesma hora. Acreditam que se a pessoa está salva, foi escolhida, ela não se desvia mais, não se perde mais, né? Pode estar lá no cabaré, pode estar fumando, bebendo, mesmo assim vai ser arrebatada. E vai por aí afora, são coisas absurdas, né? Dizem que a expiação de Jesus é só para aqueles que já foram escolhidos para serem salvos. Não acreditam em livre-arbítrio. São coisas assim, que você lendo a Bíblia, né? Você meditando, você fala, como é que alguém pode acreditar nas coisas dessas? Pois é, mas acreditam. Imagine se John Wesley, né? Imagine esse Billy Graham, imagine se eles não fossem dessa linha de pensamento aí calvinista, reformada. Eles teriam ganhado 10 vezes mais almas do que ganharam. É só você olhar o Reinhard Bonk, por exemplo, que ganhou 52 milhões de almas. Olha a diferença de um pentecostal para alguém que não é pentecostal. Então veja, agora ele já sabe, já morreram, agora ele já sabe que poderiam ter ganhado muito mais almas, pelo menos 10 vezes mais almas que ganharam. Mas, infelizmente, por causa de uma linha doutrinária, de uma filosofia, né, de uma religião, perderam essa oportunidade. Fizeram muito, fizeram,
reconhecidamente? Sim, todos reconhecem, foram grandes pregadores, mas perderam muitas almas por causa disso. Deveriam ter ganhado muito mais se permitissem que o Espírito Santo os usasse poderosamente em sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Então teriam ganhado muito mais. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o bispo Oídes José do Carmo. Já estudamos na lição 1 a descida do Espírito Santo, na lição 2 em permanente vigilância, na lição 3 a reforma protestante, na lição 4 o puritanismo, na lição 5 o pietismo e hoje vamos estudar na lição 6 o wesleyanismo. Veja que nós estamos estudando então nesta lição o surgimento então do wesleyanismo, ou seja, o início então do trabalho missionário muito importante de John Wesley, que fundou a igreja metodista. Mas na próxima lição ainda vamos voltar a falar sobre John Wesley e o movimento de santidade. Então nessa lição 6, o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Nesta lição nós temos os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, o início do ministério de John Wesley. Subtópico 1, um clérigo anglicano. Subtópico 2, a influência do pietismo. Subtópico 3, a influência do pietismo morável. Tópico 2, a pneumatologia wesleyana. Subtópico 1, um coração estranhamente aquecido. Subtópico 2, o Espírito Santo atua para a salvação. Subtópico 3, a experiência na teologia wesleyana. Tópico 3, o avivamento metodista. Subtópico 1, os metodistas. Subtópico 2, o wesleyanismo e o movimento pentecostal. Subtópico 3, o interesse na restauração da igreja. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando essa maravilhosa lição. O textuário da lição está em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então esta é a exortação do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, que assim ele chamava, Timóteo. Então, ele está exortando, ele está chamando a atenção, ele está advertindo, orientando para que Timóteo use a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Tanto faz no lugar próprio para os seres humanos que eles acham próprios, como em lugares impróprios que eles acham impróprios, O verdadeiro evangelista, o verdadeiro pregador, não tem lugar que ele não possa pregar, compartilhar Jesus Cristo com as pessoas. Não tem tempo. É de noite, é de madrugada, é de dia. Está fazendo calor, está fazendo frio, está chovendo, está nevando. Não importa. O que importa é que o evangelho seja pregado. Não importa se seja proibido ou se seja permitido. Não importa, em qualquer lugar onde estivermos, nós temos que estar dando testemunho, temos que estar pregando, ensinando a palavra de Deus. Tem muita gente pensando, irmão, só o seu testemunho de vida deixa a pregação. Não, irmão, tem que pregar mesmo. Fale, a fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Verdade aplicada. Perseverar em oração e vigilância à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Então é uma coisa interessante, Todo crente já sabe a fórmula, não é? Simples. Olha aí, estudar a palavra de Deus, orar, jejuar e evangelizar. Só isso. Esta é a vida cristã. Esse é o desejo de Deus para nós. Para isso fomos chamados. Não existe nenhum crente que não foi chamado para ganhar almas. Nenhum. Todos foram chamados para ganharmos almas. Veja lá, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Isso aí é para quem? Todos os crentes. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito.
Para quem? Todos os crentes. Veja que quando Jesus falou sobre isso, ele falou para todos os seus discípulos que estavam ouvindo. E hoje, quem são os discípulos? Todos nós, todos os cristãos. Então nós vamos olhar esses homens que foram usados por Deus, todos eles eram homens que oravam assim de 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. E além de gastarem todo esse tempo com oração, eles gastavam muito tempo estudando a palavra de Deus, e eles gastavam também, todos eles eram de jejum, e todos eles evangelizavam, ganhavam muitas e muitas almas. Então são aí milhões de almas salvas através destes homens. E olha só, esses que nós estamos falando sobre eles aí, não eram batizados com o Espírito Santo, não falavam em línguas, não tinham dons do Espírito Santo. Deus os usava para ganhar muitas almas, mas eles não compreendiam ainda que poderiam ter ganhado 10 vezes mais se, lendo a palavra de Deus, crendo no que estava escrito, obedecendo a ordem simples de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, depois saiam pregando. Só isso aí, se eles entendessem, eles buscariam, receberiam poder, então realizariam, eles receberiam sinais, prodígios, maravilhas, e Deus faria muito mais do que fez através deles. Mas, por causa, olha só, de uma doutrina, né? Olha só como é que o diabo trabalha. Por causa de uma doutrina diabólica, né? Por causa dessas 5 partes aí do calvinismo, por exemplo, isso aí, nossa, isso matou o evangelho, isso destruiu a fé das pessoas, impediu que esses grandes pregadores ganhassem milhões e milhões de almas. Olha só que coisa impressionante. Se você comparar um desses com o Reinhard Bonk, por exemplo, você vai ver a grande diferença em um homem cheio do Espírito Santo, a diferença. Quantas milhões de pessoas deixaram de ser salvas por causa de uma teologia errada. Textos de referência. Romanos 10, vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que invocar o nome do Senhor, ou seja, desejar conhecer Deus. Veja, um índio lá no meio do mato, um índio que nunca viu ninguém, se ele olhando lá a própria natureza, as árvores, né? O sol, a lua, as estrelas, olhando ali os animais, e ele pensar assim: eu queria conhecer quem é que fez tudo isso. Ele sabe que existe um Deus, né? Eles chamam lá Deus de algum nome, mas se ele desejar conhecer esse Deus, basta isso. Deus manda um pregador, na mesma hora Deus vai mandar alguém, vai enviar um missionário, alguém para pregar para esse índio. Em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa que quiser conhecer Deus, Deus envia alguém para pregar o evangelho para ele. Olha lá o Cornélio. Cornélio desejava, pois Deus enviou Pedro para pregar para ele. E assim é, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, que desejar conhecer Jesus, Jesus se manifesta a ele. Olha lá os árabes, os muçulmanos. O que está acontecendo com muitos deles? Alguns estão sonhando, já que os crentes não têm coragem de pregar o evangelho lá, investem todo o dinheiro de missões em lugares que já tem igreja, porque têm medo de morrer, não querem pregar lá nos países muçulmanos, não querem pregar entre os muçulmanos, porque arriscam a vida, né? Não querem fazer como Paulo fazia. Paulo arriscou a vida o tempo todo.
Então o que é que Jesus está fazendo? Dando sonhos a eles. E eles então é que vão, a partir desse sonho, vão procurar alguém que possa explicar para eles sobre o sonho. Então, olha só, muitos estão se convertendo assim. Porque está escrito na palavra de Deus, qualquer um que invocar a Deus, então Deus se manifesta a ele. O evangelho será pregado a ele, terá a oportunidade de se converter e ser salvo. Agora, a grande maioria das pessoas, elas precisam de um estímulo para invocarem o nome do Senhor, desejarem conhecer a Deus. Então, qual é esse estímulo? É ouvir a pregação do evangelho. Porque se eles ouvirem e crerem, pronto, estão salvos. Então eles precisam ouvir. Mas como vão ouvir se não há quem pregue? Se ninguém quer ir aonde as pessoas não conhecem ainda o evangelho? É isso que é perguntado. Como vão crer se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como esses pregadores que querem ir, querem pregar o evangelho, vão pregar se a igreja não enviar? A igreja investe dinheiro em fazendas, né? Aí os líderes cada vez mais ricos, né? Carrões, mansões, dinheiro guardado em paraísos fiscais, em barras de ouro e tal. Mas esse dinheiro não é para ser investido na salvação das almas? Então veja só, precisam serem enviados, precisa o evangelho ser pregado em todo mundo. Então nós temos que tomar cuidado, sermos vigilantes, porque o dinheiro da igreja não está sendo investido da maneira correta. Milhões e milhões têm sido gastos em política partidária. Veja só. E esse dinheiro deveria ser investido em ganhar almas, em missões, em grandes cruzadas evangelísticas por todo o nosso país. Tem lugar no nosso país precisando muito, né? Como no Ceará, como no Piauí, Rio Grande do Sul, por incrível que pareça. Veja só, precisa esse dinheiro ser investido para a salvação das almas. Então veja, é pela graça, ou seja, Jesus Cristo e a obra que ele fez, é a graça de Deus. Pela graça somos salvos. Agora é por meio da fé. E a fé como é que vem? A fé vem quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, a pregação do evangelho. Então eles precisam ouvir para poderem crer e serem salvos. Introdução da lição. A vida, as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos nesta lição. Então continuamos discordando, né, daquilo que está escrito aí nessas lições que nós temos visto. Não é o pentecostalismo que foi influenciado pela igreja reformada. Veja bem, é o contrário. Aquilo que eles copiaram das igrejas pentecostais, dos pentecostais que, na verdade, os pentecostais nunca estiveram misturados com eles, nunca compareceram a seus concílios, suas reuniões, mas aquilo que eles aprenderam, né, com os pentecostais, ou então, lendo a Bíblia, coisa mais simples, né? Ler a Bíblia e descobrir como é que faz o evangelismo, como é que ganha almas, coisa mais simples que tem. Então, esse negócio de aprendemos ou copiamos alguma coisa de reformados, é mentira isso. Isso é mais para editoras evangélicas que querem vender livros das igrejas reformadas, né? Porque vão abrir um leque comercial maior, né? Vão poder vender aí os livros, além dos livros que são pentecostais, mas isso eles estão fazendo há muito tempo, vendendo livros que não são corretos, né? Que tem aí espinhos e mais espinhos dentro deles, né? Mas eles querem abrir mais, querem de todo jeito dizer que nós dependemos, que aprendemos com os reformados para poder vender os livros deles. Na verdade é isso. Então nós discordamos desses comentários que são aprendidos em livros de reformados, ensinos de reformados. Esse negócio de reforma, de reavivamento, isso é lá para as igrejas reformadas. A igreja pentecostal nasceu no poder de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, sendo batizados, falando em línguas, com os dons em evidência. E de lá para cá sempre foi assim. Acontecia o quê? Um avivamento aqui e acolá,
Não é reavivamento, é um avivamento para poder o quê? Despertar. Às vezes a igreja começa a ficar fria e tal, perder aquele ímpeto para a evangelização, para a oração, para o jejum, né? Aí então Deus dá uma acordada, vem com um avivamento, né? E a pessoa, opa, deixa eu voltar a evangelizar, deixa eu voltar a ganhar almas aqui, deixa eu voltar a jejuar, a orar, a estudar a palavra de Deus. Então dá aquela animada de novo, né? É por isso que existem os avivamentos. Então no tempo aí de John Wesley, dentro das igrejas reformadas, ele fundou o metodismo, né? Veja bem, é uma igreja que é ecumênica, não esqueça disso. Essas igrejas reformadas, a maioria são. Então, estão aí de união com o Papa, né, com a Igreja Católica Apostólica Romana, se reúnem várias denominações, dentre elas também o metodismo, que é uma igreja ecumênica. Não esqueça isso, tome cuidado. Então são movimentos dentro dessa igreja reformada que saiu da Igreja Apostólica Romana, né, e mudaram muitas coisas daquilo que aprenderam lá. Foram mudando, até hoje estão mudando, estão sendo reformados. E eles vão continuar sendo reformados até que conheçam realmente o Espírito Santo, conheçam realmente a palavra de Deus, né, se tornem pentecostais. Ou então, o que vai acontecer? Vão continuar sendo reformados, vão perder o arrebatamento da igreja. Agora, nós estamos vendo, na atualidade, um movimento assim, estranho, que são os pentecostais que estão deixando de ser pentecostais para serem reformados. Não é uma coisa impressionante? Assim, é assustador. Porque as pessoas leem igual essa revista que está aí, né, essas lições, aí fica achando que isso aí é a verdade, a realidade, é que nós viemos deles, reformados. Mas, gente, que coisa absurda. Aí a pessoa vai vendo esses livros, vai se apaixonando pelo intelectualismo, daqui a pouco, não, eu sou um pentecostal reformado e tal. Aí esfria, não ganha nenhuma alma mais, não ora, não jejua, e não estuda a Bíblia, só os livros. Aí fica estudando livros reformados. Está acontecendo, mas é muito. Quem são os culpados? Os líderes atuais. Então vamos ver aí o lado bom, né? John Wesley, então, teve, e ele mesmo dá testemunho, o coração aquecido, ou seja, ele ouviu a palavra de Deus, ouviu sobre ali a conversão, né, de Martinho Lutero, quando ele buscou um conhecimento, uma revelação do Espírito Santo sobre a salvação. E ouvindo isso, né, o coração dele foi aquecido, ou seja, ele compreendeu esta palavra por uma ação do Espírito Santo e acendeu nele o desejo de ganhar almas. E então ele começou a trabalhar para ganhar almas. E ele visitou várias pessoas, né, vários grupos que trabalhavam então para a pregação do Evangelho. Entre eles, nós vamos ver aí os morávios, né? E então ele desenvolveu um sistema de evangelismo com muitas equipes e ganhou então milhões de almas. Poderia ter ganhado muito mais se tivesse chegado ao conhecimento de que a igreja é pentecostal, ou seja, a igreja deve ser cheia do Espírito Santo e as evidências, as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo devem estar contribuindo para a salvação das almas. O que é muito simples, né, dos evangelhos. Metade dos evangelhos é sinal, prodígio, maravilha. Aí nós vamos ver os seguidores de Jesus, os imitadores de Jesus, os apóstolos, os primeiros discípulos, todos imitavam Jesus nisso. Oravam pedindo a Jesus para fazer milagres, né? Buscavam isso. E nós vamos ver aí Estevão, cheio do Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas. Vamos ver Filipe, cheio do Espírito Santo. As pessoas se convertiam, ouvindo e vendo os sinais e prodígios que operavam através de Filipe. Vamos ver aí Pedro sair pregando, ressurreição de mortos, os aleijados andando, sua sombra curava muita gente. Vamos ver depois Paulo, né? Milagres aí, ressurreição de Eutico, e aleijado andando em Listra. E vamos ver aí vários sinais, prodígios, maravilhas. Então, assim
é que o evangelho é pregado e deve ser pregado. Mas esses pregadores nunca creram nisso, nunca buscaram isso. Por quê? Por causa de uma falsa teologia que ensinava que não precisava disso, que ensinava que era só para a época dos apóstolos. Então, eles não buscaram essa parte. Veja só, se tivessem buscado, teriam ganhado muito mais, pelo menos 10 vezes mais almas do que ganharam. Tópico 1. O início do ministério de John Wesley. John Wesley viveu de 1703 a 1791. Líder teólogo e pregador inglês de origem anglicana, foi o fundador do metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e anunciar a palavra de Deus ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e, de maneira mais ampla, na América do Norte. Então, John Wesley, quando teve essa experiência, que ele chama de coração aquecido, que ele sentiu agora um desejo de ganhar muitas almas, isso revolucionou a igreja de sua época. Porque a igreja reformada, você vai ver que geralmente ela não cresce. Por quê? Ela não trabalha na evangelização, ela não trabalha na oração, ela não trabalha na busca de comunhão com o Espírito Santo, ela não trabalha no jejum. Então a igreja reformada é uma igreja fria, sem graça, as pessoas chegam lá e dormem, Se ouvir lá um glória a Deus, alguém tira você da igreja. Se você falar em línguas, você é expulso. Então veja só, a igreja reformada assim é o sistema. E aí John Wesley, com um desejo imenso de ganhar almas, um homem que jejuava muito, orava muito, e ia atrás das almas por toda parte, não deu certo, a igreja recusou. Então ele começou a sair pregando o evangelho por toda parte, tanto na Inglaterra, quanto depois também foi para os Estados Unidos fazer esse trabalho. Eu estive num dos locais que John Wesley usava para pregar o evangelho, lá nas Ilhas Martha's Vineyard. Estivemos pregando o evangelho ali, Jesus curou aí 2 surdas de nascença, curou várias pessoas ali, batizou com o Espírito Santo, salvou muitas almas. Estivemos ali e fomos lá no tabernáculo de Wesley, que está ali, tem uma igreja metodista bem do lado. Então você pode ver aí, tem nas fotos eu coloquei para você aí, eu visitei lá, estive lá. Então um trabalho maravilhoso, de cruzadas evangelísticas que eram feitas por toda a parte. Começou na Inglaterra e depois foi também para a América do Norte. E ele gostava muito de pregar assim, ao ar livre, para multidões. Então ganhou muitas almas com esse trabalho evangelístico. Tópico 1, subtópico 1. Um clérigo anglicano. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Filho de um sacerdote anglicano, foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, dos quais sobreviveram 9. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se o líder desbravador do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Roberto Ferreira, Teologia Pentecostal da Harpa Cristã, 2022, página 22, diz que o pensamento teológico de John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu no movimento pentecostal. Então veja, ele nasceu na Inglaterra e a tradição, o seu pai, tudo, pertenceu à Igreja Católica Apostólica Romana, que foi reformada, alguns saíram de lá, e continuou aquele sistema ali de sacerdócio da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, John Wesley veio de uma família assim, e ele, olha só, uma família com 19 filhos, morreram 10, ficaram 9, dentre eles então John Wesley. Então ele era um clérigo anglicano, e ele desenvolvendo o seu trabalho mais fora da igreja, porque não era aceito lá dentro. Então, esse trabalho evangelístico que ele criou formou então o que hoje é a igreja metodista. E agora o movimento que teve, e não tem nada a ver a igreja pentecostal, esse negócio de
e John Wesley que influenciou a igreja pentecostal, não sei o que. Isso não existe, né? John Wesley, na verdade, nós não temos base nenhuma para dizer que John Wesley foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas. Não temos base nenhuma para dizer isso. Ele mesmo nunca declarou isso. Apenas ele sentiu esse chamado de Deus e foi pregar o evangelho, evangelizar por toda parte. Não vá pensar aí que o movimento pentecostal, a igreja pentecostal, aprendeu com John Wesley e que tal. Não. Por favor, né? Vamos à realidade das coisas, né? Dizer que o movimento pentecostal, que esse atual ou daquela época, veio de John Wesley ou de alguma igreja reformada, isso é o cúmulo do absurdo. Essas igrejas não são pentecostais, nunca foram pentecostais, essas pessoas nunca foram batizadas com o Espírito Santo, nunca falaram em línguas. Tome cuidado com esses ensinos, né? Tem que tomar cuidado. Hoje nós temos que detectar ali, né, por detrás o que está acontecendo. Por que esse tipo de ensino? Precisa de discernimento. Devemos destacar aí que John Wesley buscou, né, orar bastante, jejuar, estudar bastante a palavra de Deus, evangelizar, buscou sempre a santificação, que é a separação para Deus, como está na Bíblia. Basta ler a Bíblia e nós vamos ver que está lá, que nós temos que aprender com a palavra de Deus. Ele tinha um irmão chamado Carlos Wesley, que foi um homem muito entendido em música, fez várias músicas, compôs vários hinos, né? E foi muito importante esse trabalho de John Wesley, que ajudou muito o seu trabalho. Então, John Wesley começou então como um padre, né? Um pároco aí, né? Ali eles chamavam, e até hoje chamam de paróquia, a igreja. Tópico 1, subtópico 2, a influência do pietismo. O movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. Na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas. Dentro desse panorama, Wesley ajustou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Inspirado por esse movimento, Wesley instituiu as sociedades metodistas, baseadas nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. Assim, para compreender o movimento wesleyano, é indispensável um conhecimento básico da história do movimento pietista de Halley e de Herrnhut, que influenciaram os assuntos sobre santidade nos estudos de John Wesley. Então aí sim, falando de influência, então Wesley, sim, foi a igreja reformada, né? Aí ele veio, fundando então o metodismo, e ele participou de vários movimentos, visitou vários movimentos dentro da igreja reformada, e ele ia absorvendo. Olha, isso aqui é bom, eu vou fazer também. Ah, isso aqui é bom, eu vou fazer também. Ah, isso aqui é bom, eu vou ensinar sobre isso também, né? Então ele foi criando grupos dentro daquilo que ele ia aprendendo, ensinando para poder essas pessoas também evangelizarem, ganharem almas. Então, um desses grupos que ele conheceu, né, são os pietistas, principalmente os morávios. Então, ele ia absorvendo dentro de cada grupo, dentro da cultura de cada grupo, da igreja reformada, que foram se formando várias igrejas reformadas, e ele ia passando e conhecendo o que estava acontecendo dentro de cada um desses grupos e absorvendo o que era melhor ali. Ele via o que precisava, que poderia aperfeiçoar sua vida cristã e do seu grupo, né? E foi então copiando isso, passando para frente. Então eles davam uma importância bem grande, um destaque bem grande à regeneração, à experiência religiosa pessoal, à piedade e à santificação. Sempre com a vida bem disciplinada, bem organizada. Por que foram chamados metodistas? Porque criaram um método, né? Então as pessoas tinham ali a hora da oração, a hora da leitura bíblica, né? O dia do jejum, geralmente às quartas-feiras eles faziam jejum. Aí tinha tudo programado, dia da evangelização, hora da evangelização, locais de evangelização, grupos organizados, né? Estudo para poderem fazer esse evangelismo.
Então tudo tinha método, tinha bem uma disciplina organizada. A hora de acordar, a hora de orar, a hora de ler a Bíblia, a hora de jejuar, a hora de evangelizar, tudo bem organizado. Por isso se chamaram então metodistas, por causa do método. Tópico 1, subtópico 3. A influência do pietismo morável. A extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através de John Wesley, fundador do metodismo. Pode-se assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, pois muitas das ideias de Wesley foram guiadas, dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia. No ano de 1735, Wesley e seu irmão mais novo foram separados e enviados como missionários para a colônia da Geórgia, na América. Nessa viagem, eles foram apresentados ao movimento pietista, pois a bordo do navio estavam 26 morávios de Herut. Em seu diário, Wesley escreveu que sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Então veja que John Wesley foi enviado para ser um missionário, para abrir igreja, e também o seu irmão, só que eles foram separados. E nesta viagem ele conheceu então esses morávios, que eram do movimento pietista, que eram orientados por aquele dono das terras onde eles moravam, né? O Zinzendorf. Nós já falamos sobre ele, vamos voltar a falar. Então, ele vendo, conhecendo, conversando com essas pessoas, ele foi vendo que eles eram diferentes dos outros reformados, porque eles se reuniam em oração, em estudo da Bíblia, eles ficavam sempre separados para Deus, né? Buscavam a santificação. E como eles tinham esses momentos dedicados à oração, esses momentos de estudo da palavra de Deus, ele viu que eles eram diferentes dos outros reformados que apenas buscavam conhecimento na igreja, oravam quando estavam na igreja, liam a Bíblia, estudavam quando estavam na igreja. Mas esses não, esses tinham a vida devocional. Então ele viu isso e gostou muito e copiou isso para a sua própria vida e ensinou sobre isso aos metodistas, aqueles que o seguiram. Agora, esse trabalho missionário, tanto de John Wesley quanto de seu irmão, lá na Geórgia, né, eles não tiveram sucesso ali. Um trabalho que não cresceu, não desenvolveu. Mas foi importantíssima essa ida deles ali, porque eles conheceram então os morávios, que eram seguidores, então, tinham como líder o conde Zinzendorf. Então isso causou uma grande impressão em John Wesley, e essa influência melhorou o ministério de John Wesley. Não teve ninguém que foi tão importante para ele quanto esses morávios, é claro, excetuando, né, o George Whitefield, que influenciou muito o trabalho de John Wesley. Tópico 2. A pneumatologia wesleyana. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, tirando-a de uma mera devoção. Assuntos como novo nascimento, regeneração e evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo. Então, John Wesley começa a estudar, a compreender que havia uma ação direta do Espírito Santo na vida do cristão. E esta ação era individual. Ou seja, quando o Espírito Santo vem morar no crente, né, a partir da sua conversão, aí existe uma ação do Espírito Santo, porque a pessoa ouve o Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Então ele crê nesta pregação. O Espírito Santo entra então com o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, né, uma ação sobrenatural do Espírito Santo, de convencimento. Pode ver que quando a pessoa ouve o Evangelho e crê, abre o coração para Deus, entrega a vida para Deus, imediatamente a primeira coisa que ele faz é pedir perdão, porque ele foi convencido que ele precisa se arrepender, precisa pedir perdão. Então, às vezes, a pessoa chora ali naquele momento, né? Pede perdão a Deus pelos seus pecados. Então, ele viu que existe uma ação sobrenatural do Espírito Santo aí. E, daí para frente, esse cristão, ele vai ter um Espírito Santo morando em si, agindo na sua vida, coordenando, dirigindo, guiando.
É o Espírito Santo que vai dar certeza da salvação a essa pessoa. Então ele começa a perceber uma ação do Espírito Santo na vida de cada cristão. Tópico 2, subtópico 1, um coração estranhamente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, a qual muitas vezes ele mencionou em suas pregações como experiência de Aldersgate. Wesley recordou em seu diário o que aconteceu em 24 de maio de 1738. À noite eu fui muito relutantemente para uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos. Cerca de um quarto antes das 9, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, só Cristo para a salvação, e uma garantia me foi dada de que Ele tinha tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Então veja que Wesley ainda não tinha uma revelação do Espírito Santo, um conhecimento da verdadeira salvação. Veja bem, ele era um religioso, reformado, né? Então ele não tinha ainda aquela certeza realmente de salvação, de que Jesus havia morrido por ele, né? Levado os seus pecados. Ele não tinha aquela certeza realmente de salvação. O que ele teve nesse momento foi exatamente essa conversão. Então veja só, antes não era. Olha, evangelizava? Sim. Pregava? Sim. As religiões não pregam, não evangelizam, não leem a palavra de Deus. Todos oram? Oram. Veja só, não quer dizer que a pessoa seja convertida. Nesse dia, então, ele teve a certeza da sua salvação. Ele reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo por ele. Então ele teve ali um novo nascimento real agora. Então ele teve agora uma revelação sobrenatural do Espírito Santo a respeito da salvação. Então agora ele tinha convicção da sua salvação. E ele agora, então, vai ser um grande pregador. Ele agora vai desenvolver um trabalho de pregação para que as pessoas também, todas que ele pregasse, conhecessem o verdadeiro e legítimo Evangelho, que traz a salvação, que traz a regeneração, que traz a santificação. Mas eu, como já falei, por causa de uma teologia errônea que ele tinha aprendido, que estava enraizada em todos os reformados, ele nunca buscou ser usado por Deus sobrenaturalmente, porque na sua raiz teológica não tinha lugar para isso. Era ensinado que era só para a época dos apóstolos. Então ele procura agora uma vida desenvolvida mais moralmente e uma vida mais religiosa, assim, de buscar conhecimento maior do Senhor, de orar mais, de jejuar mais, de evangelizar mais. E ele esteve lá, ele foi até a Alemanha, visitou o Conde Zinzendorf, visitou Herrnhut. Então ele aprendeu mais coisas que ele precisava para desenvolver sua vida religiosa, sua vida teológica, para ter um melhor conhecimento. Então os morávios foram muito importantes na vida de John Wesley. Tópico 2, subtópico 2. O Espírito Santo atua para a salvação. Wesley teve a salvação como um dos temas centrais em seus ensinamentos, em suas pregações e em toda a sua vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, cuja ação é fundamental no processo de salvação. Isso porque a presença do Espírito Santo no nascido de novo testifica a salvação, proporcionando à pessoa essa segurança. Portanto, para crer na salvação é necessário receber o Espírito Santo. Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então veja, por causa de uma teologia então falsa, errônea, ainda Wesley fala sobre o Espírito Santo, sobre o novo nascimento, mas ele ainda continua na confusão que existe nas igrejas reformadas. Para eles, o Espírito Santo é que faz a pessoa se converter. E não é verdade. A pessoa ouve a pregação do Evangelho e crê. Aí depois é que entra a operação do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vai levar, porque as igrejas reformadas, eles entendem
Efésios capítulo 2, versículo 8, diferente. Olha lá, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eles pensam que aí a fé é que é o dom de Deus. Veja bem, o sujeito da frase é graça. É Jesus Cristo. Graça de Deus, o que é? Jesus Cristo. Graça de Deus não é favor imerecido. A tradução da palavra graça é favor imerecido. Mas a graça de Deus é Jesus Cristo e a obra que Jesus realizou por nós, morrendo em nosso lugar na cruz, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições e o juízo de Deus. Isso é a graça de Deus, nós somos salvos por isso. Agora, é mediante a fé que nós vamos adentrar essa graça. Então, nós vamos ouvir, olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que nós estamos em Cristo desde quando? Desde que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, o Evangelho, pregando o quê? A respeito da salvação. Tendo crido nessa pregação, aí nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Olha aí, nós somos salvos. Mas primeiro o quê? Nós ouvimos, aí cremos. Aí o Espírito Santo entra com convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos arrependemos, oramos ali naquela hora, recebemos a salvação, aí a regeneração, santificação, né? Tudo isso, a adoção, tudo nessa hora acontece. Nós recebemos o Espírito Santo que vem morar em nós nesse momento. Então, Efésios 2:8, a graça é o sujeito da frase. Então, isso não vem de nós. Agora, a fé é nossa. A fé é humana, não é obra ter fé. Ter fé é acreditar numa coisa que outrem fez. Nós acreditamos naquilo que Jesus fez. Sem isso, não há salvação. Jesus morreu por todos. A salvação é para todos. Agora é preciso ouvir e crer, senão não entra para essa salvação. E eles não conseguem entender isso. Eles pensam assim, como a teologia deles diz que Deus já escolheu quem vai ser salvo ou quem vai para o inferno, então eles pensam assim, então Deus deu a fé para esses que Deus já escolheu para ser salvo, mas não deu a fé para aqueles que Ele não escolheu para serem salvos. É assim que eles pensam. Então eles confundem as coisas, não entendem as coisas corretamente. Então para eles Deus é o culpado daquelas pessoas que vão para o inferno, porque Deus não deu a fé para eles serem salvos. Então essa teologia vinda de Agostinho, depois de Calvino, é uma desgraça para a igreja. É uma coisa que tem destruído as pessoas, as igrejas, a fé das pessoas. E essa praga chegou na igreja pentecostal. Por que chegou? Porque os nossos líderes não têm discernimento espiritual e colocam essas pessoas, principalmente de igrejas presbiterianas, para dar palestra para nossos obreiros. Imagine isso, que coisa absurda. Trazem para nossas igrejas. E os livros que estão sendo editados pelas editoras pentecostais, muitos deles, Bíblias, muitas delas, têm teor calvinista, que veio de Agostinho, católico apostólico romano, e traz essas crenças, essas heresias terríveis que estão prejudicando a igreja e desviando muitos crentes da igreja pentecostal. Veja que Jesus diz, ó homens de pequena fé, olha quão grande é a tua fé, vocês não têm fé? Olha aí, perguntando sobre a fé, falando sobre a fé de cada um. Já pensou? Se fosse o culpado Deus, aquele tem fé, é Deus que deu. Aquele não tem fé, porque Deus tirou a fé dele. Aquele tem pequena fé, porque Deus quer que ele tenha pequena fé. Que isso? É Deus que está escolhendo quem vai para o inferno, quem vai para o céu? Não, não é. A pessoa tem que abrir o coração para Deus. Ele ouviu a pregação do Evangelho, tem que abrir o seu coração para Deus. Tem que crer naquilo que está ali sendo pregado, senão ele não é salvo. Existe, creia, o livre-arbítrio, o poder de escolha do homem. Está lá na palavra de Deus. Olha lá, Adão, tem aqui a árvore, essa árvore não pode comer, não coma. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal. Ele comeu, o que diz depois? O homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. São duas coisas, são duas opções, sempre. Bem e o mal. E o homem vai escolher. Deuteronômio, está lá, olha lá. Eis que coloco diante de vós dois caminhos. O caminho da vida, o caminho da morte. E Deus ainda dá um conselho para ajudar o homem. Escolha o caminho da vida. É escolha.
Olha aí, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como pintinhos debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Deus não obriga ninguém, é opcional, é livre-arbítrio, você escolhe. Então o Espírito Santo faz de tudo, ele sonda os corações, né? Ele usa o pregador para pregar ali aqueles pontos que as pessoas precisam ouvir. Agora, se a pessoa não abrir o coração para Deus, não crê na pregação, não é salvo, não adianta. Vai depender da pessoa querer ou não. Não é Deus que obriga. Tópico 2, subtópico 3. A experiência na teologia wesleyana. Os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como a segunda obra da graça, inclusive às vezes identificada com o batismo no Espírito. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Para Wesley, a experiência também denominada religião do coração estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. Então veja, como ele tinha a teologia reformada, ele não compreendia as coisas do Espírito Santo. Então ele sabia do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, mas veja bem, ele pensava que, então a pessoa, para ser salvo, o Espírito Santo é que ia levar a pessoa a ser salvo. Ia, vamos dizer assim, quase que obrigar, porque na teologia reformada é assim que eles ensinam. Quem é para ser salvo, quem foi escolhido por Deus para ser salvo, não resiste à graça. Quando é apresentada, ele não consegue resistir. É assim que é ensinado lá. E eles chamavam esse trabalho do Espírito Santo depois da conversão, de levar o crente à santificação, ser separado para Deus, a compreender melhor a Escritura, a ler mais a palavra de Deus, esse ímpeto para a evangelização, chamavam isso aí de segunda obra da graça. E hoje muitas igrejas reformadas ensinam que esta é a segunda graça, que isso aí é o batismo com o Espírito Santo, é isso aí. Veja só. Eles não ensinam corretamente que o batismo com o Espírito Santo é uma obra separada disso. Veja bem, todo crente, ele ouviu a palavra de Deus, ele creu, ele é salvo, o Espírito Santo vem morar nele. Veja bem, isso é uma obra agora do Espírito Santo, a sua santificação, né? Conduzir esse crente sempre para Jesus, para a Bíblia, para a evangelização, para o jejum, para muita oração. Isso é o trabalho do Espírito Santo na vida desse cristão. Agora, o batismo com o Espírito Santo é outra experiência separada, que é o que? Um revestimento de poder para que esse crente agora pregue a palavra de Deus na unção e no poder do Espírito Santo. É também o início para que esse crente agora vá buscar os dons do Espírito Santo, o poder sobrenatural do Espírito Santo, para ajudar na sua pregação, para ele ganhar milhões e milhões de almas. Veja só, é um trabalho separado, é diferente. Todo aquele que se converte recebe o Espírito Santo. Agora, nem todo crente é batizado com o Espírito Santo. Não é por quê? Porque não acredita, porque não busca. Era para ser? É evidente. Olha lá, estavam reunidos cerca de 120. Quem foi batizado? Todos. Na casa de Cornélio. Nunca foi ensinado nada sobre isso para eles. Estavam ouvindo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. E ali eram gentios. Paulo chega em Éfeso, 12 irmãos. Quais foram batizados com o Espírito Santo? Todos os 12. Filipe pregou em Samaria, não eram batizados. Pedro e João foram enviados para lá por causa disso. Ficaram preocupados, não receberam o batismo. O que aconteceu? Ministraram o batismo com o Espírito Santo. Todos receberam. Até o ex-mágico lá, né, recebeu. Veja bem, é para todos. Então não confunda a ação do Espírito Santo na vida daquele que creu, ouvindo a pregação do Evangelho, com batismo com o Espírito Santo. Tá? Porque John Wesley e os reformados todos não entendem sobre isso. Eles não sabem nada sobre batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. A não ser aquilo que eles acham que é lá para o tempo dos apóstolos só. Né? Não entendem nada sobre dons do Espírito Santo, porque para eles era só para a época dos apóstolos. É o prejuízo da teologia falsa. Outra questão é que John Wesley não compreende que
Então existe uma ação do Espírito Santo na vida do crente. Agora, John Wesley, ele jamais compreendeu que batismo com o Espírito Santo é uma coisa, fruto do Espírito Santo é outra coisa, embora seja tudo do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito, as qualidades, 9 qualidades, ali 9 atributos, estão presentes ali, são dados para o crente imediatamente após a sua conversão. O fruto está ali. Existem 9 qualidades a serem desenvolvidas e começa tudo pelo amor. Então, isso é vida cristã com o Espírito Santo em nós que vai desenvolvendo a nossa vida. Agora, batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, uma autoridade para se pregar o Evangelho. É diferente. Todo crente tem o fruto do Espírito. Todo crente, na hora que aceita Jesus, na hora que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente é dado a ele o fruto do Espírito. Todo crente é batizado com o Espírito Santo? Não. Deveria ser? Sim, mas não é. Tópico 3. O avivamento metodista. Segundo Roger Olson, 2001, páginas 523, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield marcaram o grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Outros historiadores registram que durante as pregações eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos, com pessoas chorando, desmaiando e tendo convulsões. Aos que afirmam que os reavivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta, como a que explodiu na França no fim do século VIII. Então houve uma evangelização muito grande, muito bem organizada, tendo à frente aí John Wesley, ter o seu irmão, a parte da música, e um grande pregador também, muito famoso, muito conhecido, que ganhou também milhares e milhares de almas, até milhões de almas, que é o George Whitefield. Então esses três aí fizeram um grande trabalho evangelístico, ganharam milhões de almas, foram então responsáveis por uma grande revolução no evangelho de sua época. Alguns até dizem que eles podem ter influenciado ali para que não houvesse uma guerra, para que não houvesse uma matança de muita gente em sua época, o que aconteceu na França. Também é dito que durante as suas pregações aconteciam algumas coisas com as pessoas que estavam ouvindo. Algumas choravam muito, outros até tinham convulsões, começavam a tremer, Algumas também desmaiavam, quer dizer, caíam pelo chão, Ali era o quê? Era um trabalho do Espírito Santo com as pessoas, tocando nas pessoas, Então as pessoas mais sensíveis ao reino espiritual são tocadas nesses momentos. As pessoas que são menos sensíveis ao reino espiritual não são tocadas nesse momento, ou não sentem o toque do Espírito Santo trabalhando em suas vidas. Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são menos emotivas, tem pessoas que são mais espirituais, tem pessoas que são menos espirituais. Tópico 3, subtópico 1. Os metodistas. Os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra no começo do século VIII, no período da Revolução Industrial. A origem do metodismo está ligada a 3 nomes: John Wesley, seu autor e organizador, Charles Wesley, seu irmão, escritor de hinos, e George Whitefield, um fecundo orador e reavivalista. John Wesley e o irmão, impulsionados pelo desejo de uma vida mais consagrada, organizaram um pequeno grupo ao qual Whitefield aderiu mais adiante. Muitos zombavam deles, passando a chamar o grupo de Clube Santo. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o jejum, hora certa para a leitura da Bíblia, encorajamento mútuo, oração, dia de visitar os presos, entre outras coisas. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodistas, isto é, aqueles que têm métodos. Então veja, enquanto lá o mundo estava aí em guerras, estava em movimento de todo jeito, brigas, discussões, e um movimento aí, uma revolução industrial também, máquinas e mais máquinas surgindo, máquinas que faziam o trabalho de vários homens ao mesmo tempo, tudo isso foi surgindo, as grandes indústrias,
foi surgindo então aquela revolução capitalista. Enquanto estava acontecendo isso, aí John Wesley, seu irmão, e George Whitefield trabalhavam então na organização de grupos para a evangelização. Então eles criaram ali os métodos, ou seja, uma disciplina. Olha, hora tal, oração. Você vai levantar de madrugada, oração. Você vai jejuar tal dia. Você vai todo dia ter o horário aqui de leitura bíblica. Então, 1 hora aqui, leitura bíblica. Você vai também visitar os presos, os doentes, vai visitar as pessoas que estão precisando de um aconselhamento, as pessoas pobres levar alguma coisa, uma ajuda. Então, eles organizaram tudo isso aí e colocaram como uma disciplina de vida cristã que todos deveriam seguir. Então, por isso que surgiu esse nome metodistas, porque tinham um método, né, para ser empregado, para que eles pudessem, então, ganhar muitas almas e tivessem uma vida separada para Deus. Então, esses grupos, eles se reuniam aos domingos à tarde para montarem, então, um trabalho de evangelização e também aprenderem ali as estratégias, como fazer para ganhar almas. E aí esse trabalho foi desenvolvendo, foi ficando muito bom, as pessoas queriam mais dias e tal, e começaram a fazer todos os dias esse trabalho. Eles então ceiavam, todos os domingos era dia de ceia, e eles começaram também a praticar, toda quarta-feira era dia de jejum. O principal líder desses grupos era George Whitefield. Não era tanta gente assim, mas mais ou menos umas 25 pessoas, né, que participavam de todos esses estudos. E essas pessoas que participavam, eles eram fiscalizados. Eles eram sempre ali orientados a viver uma vida de santificação. E eram vigiados de perto. Se alguém tivesse ali uma coisa errada, não pagasse as contas, ou tivesse um adultério, uma coisa, imediatamente era expulso do grupo. Suas vestes também eram ali vigiadas, né? Tudo na vida deles era vigiado para que eles pudessem fazer parte desse grupo. Por isso era chamado um grupo, então, santo. Tópico 3, subtópico 2. O Wesleyanismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o Wesleyanismo é o pai do pentecostalismo moderno. Isso porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento nunca visto. Pelos relatos da época, é possível ver os ensinamentos e crenças wesleyanas nas raízes da Rua Azusa e do movimento Holiness nos Estados Unidos, entre outros. Para Robert P. Menzies, um dos nomes mais conceituados da teologia pentecostal, o movimento pentecostal surge como uma síntese de várias tradições de santidade que aparecem no final do século XIX, em movimentos de reavivamento que possuíam uma herança wesleyana. Então, de novo, na insistência para que porque querem que o movimento pentecostal tenha vindo das igrejas reformadas, e você já sabe o objetivo. O objetivo é vender livros reformados, né, pelas editoras pentecostais. O objetivo ser por trás é isso. Mas veja bem, não existe isso. A igreja pentecostal é a verdadeira e legítima igreja de Jesus Cristo. Nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e de lá para cá sempre existiu, sempre foi cheio do Espírito Santo, sempre ganhou almas, sempre evangelizou, sempre leu a Bíblia, sempre foi igreja de oração, de jejum. A verdadeira igreja sempre existiu, não deixou de existir, desde Atos dos Apóstolos para cá. Então veja que este movimento aí, então, de evangelização, surgido ali com John Wesley, Whitefield e muitos outros, né? Esse movimento, veja bem, basta qualquer pessoa olhar na Bíblia, vai aprender com a Bíblia. E também, como havia os grupos pentecostais, que estavam fazendo a obra de Deus, só que esses grupos nunca apareceram na imprensa. Veja, a igreja pentecostal, ela nunca gostou muito de ficar escrevendo livro, de aparecer na mídia. Pelo contrário, olha, eu participei de 2 grandes avivamentos na cidade de Imperatriz, Maranhão.
Eu me lembro que chegava repórter para perguntar as coisas, vinha de Belém, vinha de outro lugar, e nós dizíamos assim, não, nós não queremos que você fale nada não. Pode ir embora, ninguém vai fazer entrevista com você, ninguém quer saber de você espalhar por aí. Não deixa, isso aqui é coisa de Deus, não precisamos que você divulgue nada não. Deus é que faz essas coisas. Sempre a igreja pentecostal sempre foi assim. Nunca gostou de ficar aparecendo em mídia, nunca gostou de ficar frequentando esses conselhos dessas igrejas reformadas, nunca gostou nem de ir em igreja reformada. Veja que a igreja pentecostal no Brasil, por exemplo, a Assembleia de Deus, há cerca de 30 anos atrás, não participava de nada junto com essas igrejas. Hoje existe aí Marcha para Jesus, não sei o quê, conselho de pastores. A igreja pentecostal nunca participou dessas coisas antes. Começou a se envolver com a política partidária e acabou, então, se envolvendo com essas outras igrejas. Mas nunca gostou disso. E a igreja pentecostal crescia mais antes assim. E era muito melhor assim. E era muito mais cheia do Espírito Santo assim. Depois que inventou de ficar se misturando, olha só o que aconteceu. Nós não temos mais nem a metade batizados com o Espírito Santo. As escolas bíblicas dominicais diminuíram muito o número de alunos. A evangelização diminuiu muito. A oração diminuiu muito. O ciclo de oração era todo dia. Nós estamos aqui em São Paulo, a gente está admirado. O ciclo de oração aqui praticamente nem existe. Às vezes uma vez por semana. Quando tem assim, uma oração mais estendida, quando tem oração todo dia, nem pensar, não existe isso mais na igreja. Estão querendo acabar mesmo, destruir o ciclo de oração, acabar mesmo definitivamente em quase todas as igrejas pentecostais, por incrível que pareça. Olha que ponto estão chegando. Jejum na igreja hoje, nem se fala nisso, parece um palavrão. E a evangelização está praticamente parada. É coisa impressionante o que está acontecendo com a igreja. Então não vá pensar, que o John Wesley, que não sei quem influenciou a igreja e o movimento pentecostal. Não, isso é mentira, isso não existe. Então a igreja legítima pentecostal pode ter influenciado John Wesley, Whitefield, sim. Agora, gente, é Bíblia. Está na Bíblia bem claro o que fazer, está no livro de Atos dos Apóstolos. Qualquer uma dessas pessoas que deu lugar ao Espírito Santo, procurou na palavra de Deus alguma coisa, achou e foi fazer do jeito que tem que fazer. Está escrito na palavra de Deus. Olha lá, pregação ao ar livre para todos. O que Pedro fazia? O que Paulo fazia? O que Estevão fazia? O que Filipe fazia? Não dá para entender que essas pessoas precisam aprender uns com os outros. Está na Bíblia. Está claro aí na Bíblia. Agora, por que eles não aprenderam o que está na Bíblia corretamente? Olha lá, os sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam todos esses homens de Deus. Essa parte, eles tiraram. Eles odeiam essa parte. E aí não conseguem aprender corretamente. Não conseguem ser uma igreja verdadeira de Jesus Cristo. Agora chegam ao cúmulo do absurdo. Olha só. De dizerem que John Wesley era o teólogo do Espírito. Pelo amor de Deus, o homem nem batizado pelo Espírito Santo era, nem falava em línguas, não tinha dom nenhum do Espírito Santo. Que coisa absurda. Então esses reformados são terríveis. Eles querem porque querem, já falei no vídeo passado. Querem ser o pai da criança. Quando vê que a igreja pentecostal cresceu demais, desenvolveu demais, se tornou importante demais, todo mundo quer ser pai da criança agora. Mas a igreja pentecostal começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nunca parou de existir, não. Tópico 3 sobre tópico 3, o interesse na restauração da igreja. Mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões de vida do Novo Testamento não possa ser identificado com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto que esta e outras ênfases de Wesley, como a perfeição cristã, preparam o caminho para o movimento de santidade, tema da próxima lição, e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. Menzies, 2016-16, define o pentecostal como o cristão que crê que o livro de Atos fornece um modelo para a igreja contemporânea e, nesta base, incentiva todos os crentes a experimentar o batismo do Espírito Santo, Atos 2,4, bem como que os sinais, maravilhas e os dons mencionados em 1 Coríntios 12,
deve caracterizar a vida da igreja hoje. Veja só, eles sabem o que é o pentecostalismo, sabem que é a igreja pentecostal, mas não copiam. Quando fala da parte de poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, fala em línguas, quando fala da parte de dons do Espírito Santo, essa parte eles tiram. Pode haver ação do Espírito Santo em tudo, mas nessa parte não, nós não aceitamos na nossa igreja. É coisa impressionante. Então há alguma conexão do John Wesley com a igreja pentecostal. Se ele leu o livro de Atos dos Apóstolos, alguma coisa ele tem que ter aprendido. E nós praticamos desde que a igreja nasceu até hoje. Mesma coisa. Então há uma coincidência, porque ele leu a Bíblia e viu lá o que nós já praticamos. Então dizer que nós aprendemos com eles, dizer que nós fomos influenciados por eles, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Então veja bem, igreja pentecostal verdadeira sempre existiu desde o dia de Atos dos Apóstolos, lá, batismo com o Espírito Santo. Ali nasceu a igreja verdadeira, obediente a Jesus. Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ou seja, recebam o batismo com o Espírito Santo. Aí vocês vão falar em línguas, né? É o resultado, é a evidência. Não existe batismo com o Espírito Santo sem falar em línguas. Não tem como separar uma coisa da outra, porque o sinal de evidência, o sinal externo do batismo com o Espírito Santo, ou seja, do controle do Espírito Santo sobre nós, é o falar em línguas. Ele controlou agora até o quê? Até a nossa língua, que é o membro mais difícil de ser controlado do ser humano. Então ele vai falar agora do jeito que ele quer falar, na língua que ele quer falar. Então, é batismo com o Espírito Santo. Agora, o poder do Espírito Santo, o controle, o guiar do Espírito Santo agora na vida do cristão. Então, começa aí com o batismo com o Espírito Santo. E depois vem os dons do Espírito Santo em operação. Sinais, prodígios e maravilhas, que são para todos os crentes. Olha aí, sinais, prodígios e maravilhas, começa com o quê? Falarão novas línguas. É o falar em línguas, batismo com o Espírito Santo. Olha, expulsar demônios, impor a mão sobre os enfermos e serem curados. Então são sinais de todo crente legítimo, verdadeiro, que aprendeu a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Está lá escrito tudo isso. Então veja bem, Wesley chegou perto, mas não chegou onde tinha que chegar. Ele poderia ter chegado? Sim. Mas olha só, é aquilo que eu falo, a raiz teológica, é o perigo que existe de uma teologia falsa, que todos os reformados têm em comum isso. Veja bem, todos vêm lá de Agostinho, passa por Calvino, e aí isso aí mata essas denominações reformadas. Graças a Deus que de vez em quando, lá dentro, surge um grupo que acorda e fala, nós queremos isso aqui também. Está escrito na palavra de Deus, nós queremos. Aí eles saem e fundam outras igrejas. Algumas são chamadas pentecostais, outras são chamadas renovadas, né? Cada um bota um nome, às vezes uma comunidade e tal. Fundam as suas igrejas cheias do Espírito Santo. Aí vão conhecer a verdade e a realidade. Chegaram àquilo que John Wesley poderia ter chegado, Whitefield e vários outros. Conclusão. Nesta lição vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido nas bases do movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estímulo ao autoexame contínuo e necessário ao cristão, 2 Coríntios 13:5. Isso torna possível evitarmos a indiferença e a frieza espiritual, prosseguindo triunfantes até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, Efésios 4:13. Então, graças a Deus, né? O John Wesley evangelizou, ganhou muitas almas, chegou próximo ao que ele deveria chegar. Infelizmente não chegou. E nós, pentecostais, temos que continuarmos a sermos pentecostais. Vamos ler a palavra de Deus e vamos aprender. Olha lá, o início da igreja está em Atos dos Apóstolos, está? Então nós vamos ver lá, como é que era pregado o evangelho? Olha só, do mesmo jeito que Jesus pregava. Por que foram chamados cristãos? Porque imitavam Jesus. Em que imitavam? Jesus fazia o quê? Ensinava, pregava e curava todos. Havia sinais, prodígios e maravilhas no ministério de Jesus. Então, Estevão pregava esse evangelho. Filipe pregava esse evangelho. Pedro pregava esse evangelho. Paulo pregava esse evangelho. Veja só, a atração do evangelho era o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Hoje nós queremos trocar. Vamos mudar a atração do evangelho para música, teatro, dança.
Não, está errado isso. Nós temos que acordar para o fato de que nós somos pentecostais, nós não somos reformados. Você ouvindo a palavra de Deus, você crê agora que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Abra o coração para Deus agora. O Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você crê agora, você recebe o Espírito Santo que vem morar em você agora. Daqui para frente será uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora você vai se consagrar a Deus, viver para Deus. Deus vai te usar poderosamente para ganhar almas. Receba logo agora o batismo com o Espírito Santo também. Em nome de Jesus. Se você está doente ou está enfermo, receba a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão agora. Toca, Senhor, deles agora. Clamar da cruz se força. Naquela cruz, Jesus levou sobre ele todo o mal que havia sobre você. Creia, receba agora o perdão, receba a misericórdia de Deus. Veja agora você que estava cego. Ouça agora você que estava surdo. Fale agora você que estava mudo. Em nome de Jesus, receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal. Tudo gratuito. Faça esse favor para nós, isso vai ajudar-nos a divulgar esse trabalho para outros. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, receber mais estudos a respeito desta lição, entre em contato conosco então por esse WhatsApp aí, 99991520454, e eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e vivo exclusivamente da ajuda que Deus me dá através dos irmãos. Então, envie qualquer quantia, não tenha vergonha, pode mandar R$2, R$3, R$5, não tem problema não, pode mandar. Envie aí o Pix para nós, vai nos ajudar muito, se muitos mandarem, olha só, ajuda muito. Está aí na Caixa Econômica, está aí no Bradesco, Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, você vê aí, 331-957-816-20, que é meu CPF. Então envie qualquer quantia e Deus abençoe você e sua família. Você pode também nos convidar para estarmos ministrando aí na sua igreja. A paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.